todos. Estamos começando aí mais uma live da União Espírita Allan Kardec, pela qual convido a todos para o estudo, né? No momento, a gente está tendo 3 pessoas, porque chegou o João, acabou de chegar. O João é presidente da nossa casa lá, da União Espírita Allan Kardec. A live hoje é de número 128. Nós já estamos na terceira parte da Lei de Adoração, capítulo 2, Vida Contemplativa. E a pergunta é de número 657. Hoje é dia 15 de maio de 2025. Os nossos estudos é todas as quinta-feiras, às 19 horas, né? E o link ele não muda, é esse mesmo link aqui. Nós tivemos o capricho de permanecer com o mesmo link, tá? Para facilitar a vida de todos. Então, como é de praxe, né, nós vamos fechar os nossos olhos físicos, abrir os nossos olhos da alma, conversar com Deus, fazer uma reflexão da nossa vida, como é que a gente tem pautado ela, não é? E dizer a Deus, a Jesus, que estamos muito felizes de poder aprender um pouco mais com a doutrina espírita, que para nós não tem a sombra de dúvida, é algo maravilhoso que surgiu em nossas vidas. Mestre amado Jesus, que a gente possa estar com a mente aberta, o coração limpo, com alegria na alma estampada, para que o estudo dessa noite seja muito produtivo. Que o Odilon, que é a pessoa que vai conduzir o estudo na noite de hoje, tenha bastante facilidade para conduzi-lo, e nós para entendermos e ajudar ele na medida do possível. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Boa noite. Imediatamente passamos a palavra ao Odilon. Boa noite, boa noite. Boa noite, João Dalmolin. Boa noite a todos. Todos bem-vindos. Vamos ao nosso estudo dessa noite. Pode começar. Posso começar. Fazem e só em Deus pensam. Não pergunto se é certo que não fazem o mal. Também o é. Não, eu li uma palavra equivocadamente, né? Não, a resposta é sobre o mérito da vida contemplativa. Não, porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis. Ademais, não fazem o bem, não fazer o bem já é o mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Pois é. Meu Parece Deus. um pouco... Oi? Quem que iniciou o comentário? Não, estou falando, meu Deus, né? Ah, tá. Parece um pouco, assim,
primeira vista, um pouco estranha essa resposta de Kardec, dizer que não tem mérito a vida contemplativa, né? Meio duro. Parece assim um pouco estranho falar que não tem mérito, né, a vida contemplativa. Mas o que eu entendi aí é que ele está se referindo a uma vida totalmente contemplativa. Não é que não se deva ter uma vida de contemplação, de meditação, mas isso é sobre, a respeito, isso é uma finalidade segunda. A primeira é a vida, que não é passar contemplando. A primeira é a vida prática. A primeira são os atos, são o enfrentamento das vicissitudes da encarnação, e são as relações que isso exige, né? Que toda a satisfação das necessidades humanas exige uma vida de relação. Necessita-se de uma vida de relação. Deus quer que o homem pense, sim. Quem passa todo o tempo na contemplação nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal, toda, né? Esse toda aí, pessoal e inútil à humanidade. Ou seja, mais uma vez, Allan Kardec está confirmando aí o caráter social, a natureza social do homem, né? Ou da essência humana. A essência humana não é uma essência individual, isolado, sozinho, com Deus. Não. A essência humana é ser social. O homem é um ser social que precisa de relação, tanto que já começamos aqui essa existência terrena, e é disso que está falando, essa existência terrena na encarnação, nós não conseguimos começá-la sem a participação de pelo menos duas pessoas, que é o pai e a mãe. Mas esse pai e essa mãe também precisaram de mais 4 pessoas, e assim sucessivamente. Então nós já nascemos relacionados enquanto filhos, enquanto sobrinhos, enquanto netos, enquanto irmãos, etc., né? Acho que é por esse lado aí que pesa bastante essa questão de ser inútil, não ter utilidade para a humanidade, uma vida de isolamento e de contemplação. O João citou aí muito bem, né? Quando a gente nasce, a gente já tem um pai e uma mãe, que tiveram os nossos avós, né? E assim por diante. Então, a gente não pode viver isolado numa ilha, como fazem os nossos irmãos que vivem nos mosteiros, né? Não fazem mal para ninguém, mas não fazem bem para ninguém. E só pensam neles mesmo. Eu muito bem respondido e muito bem explicado por você. Parabéns. Eu nem pensava nisso aí, que a gente não nasce do vento, né? Do nada, né? A gente tem pai e mãe que nos acompanham um bom pedaço da nossa existência. Verdade. Aí no finalzinho da resposta tem o número 640, que é referência a uma pergunta que nós estudamos recentemente, que é a pergunta 640, que ela diz assim: aquele que não pratica o mal, mas que se beneficia do mal praticado por outro alguém, é culpado no mesmo grau? Aí diz: é como se ele o cometesse. Aproveitar-se do mal é participar dele. Talvez ele tivesse recuado diante da ação, mas desde que, achando-o feito, tira proveito dele. É que então ele aprova esse mal e o que eu teria feito.
se ele pudesse ou tivesse ousado. Não sei se tem a ver, né? Mas foi colocado aí no livro, né? Essa referência, 640, e eu fui atrás da pergunta. Uhum. E aí ele fala, ademais não fazer o bem já é o mal. E a palavrinha que usa aí, né? São inúteis. É bem pesado, né? É inútil. É bem forte. Bem forte. Muito bem, vamos para frente então, né? Para a próxima. Agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim é preferível lhes é a prece do íntimo, a prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração, agrada-lhes a prece quando dita com fé, com fervor, com sinceridade. Não creais, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, a prece tem que sair do coração, né? Às vezes a gente até faz alguma prece lida, mas quando a gente faz a prece lida, a gente tem que sentir ela também, né? Porque senão não tem valor nenhum, né? Você está fazendo uma coisa assim, maquinal, né? Não está saindo do seu íntimo, né? E mais no finalzinho aqui, ele refere, né? Que tem muitas pessoas orgulhosas, egoístas, e na hora do aperto faz uma prece, costuma fazer uma prece, uma oração, mas não tem valor de jeito nenhum, a menos que ele se arrependa e procure dali para frente cultivar a verdadeira humildade. É interessante a forma de colocar, porque a resposta começa dizendo e já diz dizendo. A prece é sempre agradável a Deus, só que não. É agradável a Deus só quando ditada pelo coração. Ditada pelo coração. É interessante essa linguagem aí. Só quando ditada pelo coração, que foi o que o Orlando ressaltou aí, né? Que não vale mais uma prece que é falada com palavras simples, com sentimento, do que uma prece cheia de palavras bonitas, tecnicamente, tudo bonito, e lido, mas saindo muito mais dos lábios do coração. Decorativa, né? Teve uma época aí que a Federação Espírita do nosso estado, algumas pessoas lá, né? Estava chamando a atenção da gente. Você já faz uma prece, pede a Deus, conversa com Ele, e depois ainda você tem que finalizar com a prece do Pai Nosso. Ou então faz logo a prece do Pai Nosso, que é uma das preces mais bonitas que existe, né? Mas faz sentindo ela, porque caso contrário, não é as palavras que vão te ajudar, né? É aquela fé, aquela certeza que tudo que está sendo dito ali é puro e verdadeiro. Depois tem uma parte que o espírita gosta muito de falar, né? Orai e vigiai também. É o complemento. Pois, a intenção é tudo. A intenção é tudo. É agradável a Deus. Essa palavra agradável, né? Dá a impressão de um Deus que precisa ser agradado, né? Mas é os termos que se utilizava. Um Deus meio pegas, né? Um Deus que quer ser adorado, ser agradável. É aquele Deus que na Bíblia conta que ele pedia que se louvasse a ele, senão ele se insurgia contra aqueles que não fizessem, né? Aquele Deus que ainda algumas doutrinas, né? Impõe ele porque ele impõe medo,
né? Então a gente precisa estar agradando Ele porque a gente teme a Deus, né? Então até algumas falam, tem temor a Deus, é preciso temer a Deus. Dentro da doutrina espírita nós temos uma visão um pouco diferente, né? Amor a Deus, amar a Deus, é um pouco diferente. E daí ele fala aqui, né, que a prece lida, ela é preferível a prece íntima, né? Ao invés da prece lida. Não quer dizer que a prece lida não pode ser feita, como o Orlando citou aí, né? Desde que você pense no que está sendo dito, nas palavras que está sendo usado, que envolva todo um sentimento, né? Às vezes a gente faz uma prece lida, e tem muitas que a gente vê, tantos no Evangelho, né? Lá no finalzinho tem muitas, tem um capítulo voltado só para prece. Também tem livros aí que narram a prece de algum mentor e tudo mais. E a gente lê. Algumas foi feita até música. É muito bonito. Aquilo nos eleva, né? Nos auxilia nesse momento de significação, de sintonia, que às vezes a gente precisa buscar essa sintonia e tem dificuldade. É uma prece lida, ela auxilia, que ela nos direciona. Às vezes naquele momento assim que nós estamos meio conturbados, né? Cabecinha meio confusa e os pensamentos vêm contraditórios, a gente faz uma prece lida ou cantada e ela auxilia na nossa concentração. É um caminho para auxiliar, para que essa prece realmente venha do coração e não só dos lábios. Às vezes a gente começa dos lábios mesmo, mas com a intenção que ela vá pelo coração, que é um momento que nós estamos atribulados, né? Precisa se concentrar, mas tem dificuldade. E daí depois vem a fé, né? Daí vem o fervor, a sinceridade, né? E depois no finalzinho aqui ele lembra, né? Alguns equívocos do homem, né? O homem fútil, né? O que é o fútil? Aquele que dá importância às coisas de menor importância nas suas... aquele fútil que às vezes ele está pedindo coisas fúteis também, né? Eu quero alguma coisa para melhorar a questão da minha imagem, do meu poder, né? Futilidades tem muito a ver com vaidades, né? Então, tem umas coisas assim que a pessoa pede que não tem muito a ver. O orgulhoso, que também é muito parecido, o egoísta. Então, é sincero. Aí ele fala do arrependimento. E eu penso assim que quando nós fazemos a prece, nós já estamos trabalhando também dentro de nós a reforma íntima, né? Porque nós estamos trabalhando a humildade, nós estamos trabalhando vários outros valores. Porque para nós nos dirigirmos a Deus, é preciso arrependimento e verdadeira humildade, diz aqui, né? Então, arrependimento é o caminho para a mudança daquilo que ainda não tá bom dentro de nós, né? Então, é um trabalho já de mudança. E então, nós temos essa questão, o Orlando lembrou bem da vigilância, né? Vigiar e orar, e isso é uma coisa que a gente entende que tem que estar o tempo todo dentro de nós, essa vigilância que nos leva à oração. Muito bem. A próxima. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir, agradecer. Tem mais, né? Ou não? Não, é só isso. É isso mesmo. Interessante porque, olha, o caráter geral da prece, um ato de adoração. Na pergunta primeira desse capítulo, em que consiste a adoração? Elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, nossa alma se aproxima dele. Já repetiu, é um ato de adoração, é pensar em Deus.
é aproximar-se de Deus, é pôr-se em comunicação com Ele. E pela prece se pode fazer 3 coisas, né? Realizar 3 atos: o de louvor, o pedido e o agradecimento. É interessante porque o agradecer e o louvar, para mim, eles se misturam muito. A gente quase não usa. A gente quase não usa mais de forma mais perceptível o louvor a Deus. Ele aparece muito dentro do agradecimento. Porque quando a gente agradece a Deus, a gente reconhece os atributos, reconhece a perfeição de Deus em todos os seus atributos, né? A gente reconhece especialmente alguns que a gente costuma falar bastante quando conversa com as pessoas, né? A bondade, o amor e a misericórdia divinos. Mas o louvor a Deus é um reconhecimento de todas as qualidades e do bem que nos faz Ele existir com essas qualidades. As qualidades de Deus de ser todo-poderoso, de saber tudo, de estar em todos os lugares. De ser perfeito. Então, quando a gente reconhece essas qualidades, como elas têm um papel importante, não fundamental, total nas nossas vidas, nas nossas existências, a gente está fazendo principalmente louvar a Deus. E aí o pedir, acho que nem dispensa comentário, e o agradecer, a gente sempre faz, agradece por alguma coisa, agradece, mas diz Paulo numa das cartas lá, acho que é aos Coríntios, em tudo dai graças. Em tudo dai graças, né? E a gente fica pensando, nossa, tá bem abrangente essa palavra, né? Aí acabou de acontecer um acidente, fiquei paraplégico. Em tudo dai graças. Devo dar graças. Por isso que eu digo, parece excessivamente abrangente, mas é assim mesmo. Em tudo dai graças. Agradecer por tudo, porque tudo nessa existência corporal tem a finalidade de nos melhorar, proporcionar a nossa evolução, nosso aprimoramento. E mesmo que sejam coisas desagradáveis, são coisas, todos os acontecimentos, tudo que a gente vê e participa, tem a possibilidade de trazer um benefício para nós, para a nossa evolução. Então, a lei da adoração, né? Nós estamos estudando, né? E daí a prece é um ato de adoração. E adoração, quando fala em lei, a prece é um ato de adoração, então talvez a gente possa entender que o adorar envolve as 3 coisas, né? Que podemos propor, quer dizer, pode ter mais coisa além disso, né? Louvar, pedir e agradecer. E eu fico pensando nessa questão da adoração e do louvar, né? Quando a gente quer louvar, né? Honrar alguém, né? Alguém que a gente quer homenagear, né? Alguém que já partiu, por exemplo, né? Às vezes a gente fala, vou homenagear. A gente faz tanto por fazer aquelas homenagens, né? Todas cerimoniais e tudo, como às vezes até faz algum ato com relação àquela pessoa, né? Ela é uma pessoa muito boa, ela tinha tanta vontade de construir alguma coisa, né? Para beneficiar muita gente, eu vou contribuir para que isso se realize. É uma forma de honrar também. E aí a gente pensa também que a nossa proximidade com Deus se dá através da sua lei, né?
cumprir a lei de Deus, a lei natural. Isso que nós estamos buscando sempre. Cumprimento da lei de Deus, que nos coloca cada vez, né, nós lemos em questões anteriores, o cumprimento dessa lei nos aproxima dele, e o não cumprimento nos afasta dele. Então a prece é uma forma de nós trabalhar essa questão interna de nos aproximar de Deus, de nos relacionarmos com Ele. Jesus nos lembra que nos coloca, né, para nós talvez entender um pouquinho melhor Deus como nosso Pai. Né? Fala, então, ainda é uma comparação imperfeita, até porque a ideia de Pai que nós conhecemos não é perfeito, né? Mas Deus é perfeito. Então, Deus seria aquele Pai perfeito que nós ainda não conhecemos. Não estou dizendo que todos os pais são maus, mas todos os pais querem ser bons. E às vezes a gente comete equívocos, ainda que queira fazer o melhor pelos filhos, a gente se engana. E Deus jamais se engana. Então, Pai, Deus, né, comparativo com o que Jesus falou, é um Pai que está acima até da nossa compreensão. Mas é uma forma de nós compreender um pouquinho mais que a nossa vivência nessa questão de Deus e nós, né, seria o de relacionamento entre pai e filho, um relacionamento de amor, né, de pai. Né, que a gente ainda não compreende muito bem como é que é isso. Estamos buscando essa compreensão. Né. Então, pôr-se em comunicação. Comunicação, essa palavrinha também, né, ela envolve muita coisa. Né. Comunicação, às vezes a gente confunde um pouco, né? Eu estou falando aqui, mas nem sempre estou me comunicando. Às vezes a comunicação não se processa. Então, a comunicação às vezes nem precisa de palavras. O sentir, as energias que envolve já nos aproxima um do outro aqui na Terra. E essa aproximação que nós buscamos também com Deus, né? Cada vez mais. Pensar nele é orar. Muito bem, mais comentários? Acho que o Orlando comentou, né? Vamos para frente. Vamos para o próximo, então. 660. Tá aí. Ela tem o... A prece torna melhor homem? Sim. Porquanto aquele que ora com fervor, confiança, se faz mais forte, né? Contra a tentação do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhes recusa, quando pedido com sinceridade. Daí vem a né? Que diz assim, como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante do mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura ou longura da prece, longura ou longura da prece, e fecha os olhos para seus próprios defeitos. Faz da prece uma ocupação, um emprego de tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do mérito, e sim da maneira por que se aplicam. O que a gente pode comentar? A prece, ela tem que sair do coração, né? Primeiro passo. E, na verdade, é um socorro, né? E muita gente... Bom, se for falar em defeito, todo mundo tem defeito, né? Tira a primeira pedra. Mas tem pessoas que fazem aquela prece com devoção, né? Com fé. E ali ele faz um propósito de mudar, né?
E muitos mudam quando recebem a graça que estão pedindo, mudam completamente. Então ela é muito essencial, a prece é muito essencial, inclusive, para a gente moldar nossas atitudes, nossos comportamentos, porque a gente sabe que se a gente não tivesse os recursos, a prece não chega nem até o telhado. Os pedidos que a gente faz não vai ser atendido, né? Principalmente a nossa melhora moral, né? Então, o essencial não é você fazer aquelas preces prolongadas, né? 1 hora e pouco, não. 3, 4 palavras que saem lá do coração é suficiente para Deus. Deus não é surdo. Surdo é nós, né? Às vezes tem casos que nem precisa você pronunciar palavras. Basta o seu comportamento, sua atitude, seu gesto. É uma prece, uma oração. Eu saí de casa e esqueci de fazer uma oração, que eu sempre faço. Mas aí você vê na rua uma pessoa necessitada ali que está precisando atravessar uma rua, e você larga tudo e sai atrás dela, pega no braço e fala, não vou ajudar a senhora a passar. Muito obrigado, meu filho, que nada, que Deus te acompanhe, viu, minha irmã? Faz aquilo com carinho, uma prece. Não precisa nem pronunciar a palavra muitas das vezes. A gente pronuncia, mas a prece é o nosso ato, né? Por isso que fala vigiai, porque são nossos atos, nossos comportamentos. A prece torna melhor o homem? Aí vem a resposta que sim. E ele explica. Fortalece contra as tentações. Quando nós estamos em prece com Deus, nós estamos buscando relembrar a sua lei, a lei natural, né? Estamos buscando nos mudar nessa questão. Estamos pedindo muitas vezes até para nos fortalecer contra atos equivocados que a gente queira fazer. E ele diz que esse pedido jamais é deixar de lado. Sempre que fazemos um pedido nessa ordem, nós somos atendidos, desde com sinceridade, jamais é recusado. Mas daí, prece torna melhor o homem, sim. Mas daí vem o item A. Parece que Kardec quer fazer uma pegadinha aqui, né? Mas como é que tem tantas pessoas que oram e continua sendo mau caráter, invejosa, ciosa, impertinente, carente de benevolência, de indulgência e até viciosas, né? Como é que se torna melhor? Como é que essas pessoas continuam sendo assim tão más? Aí ele vem a resposta bem curtinha, né? Primeira frase aí que fala muito bem. Não é orar muito, é orar bem. Não é orar muito, é orar bem. E aí a gente vê às vezes aqueles que se dizem, eu vou me dedicar a minha vida a Deus. Antigamente tinha muito disso, né? Até as famílias já destinavam seus filhos. Meu filho vai ser padre, minha filha vai ser uma freira, para dedicar a Deus. Até negociava com Deus, né? Eu vou fazer isso porque eu quero que Deus seja mais generoso comigo. Então, é uma ideia bem estranha que se tinha antigamente. Hoje essas ideias já estão se diluindo, estão se modificando, mas tinha isso. Então eu achava que orar muito era orar bem, era um caminho, né, para se dar bem. E então até orar em nome de outro, né? Ele pedia para os filhos para ficar lá para beneficiar tanto os filhos quanto a eles. E aí ele diz, né, que as pessoas, elas acreditam, elas supõem, né, são equivocadas, né, são ignorantes, que o mérito está no tamanho da prece, e fecham os olhos para os defeitos, achando que eu orando está tudo bem. Aquela velha história da graça. Eu cometo um pecado, faço uma oração, e já o meu pecado foi perdoado, né? Então, era uma ideia bastante estranha para... Né? Então, ele lembra aqui da reforma íntima, um estudo de si mesmo, né? Então, a prece também nos leva a esse caminho, né?
Não é a ocupação do tempo, né, emprego do tempo, mas um estudo de si mesmo. Que ela fala essas pessoas nunca, porém, um estudo de si mesmo. Então, através da prece, nós fazemos um estudo de nós mesmos. Naquele pedir, louvar e agradecer, né, a gente começa a se reconhecer perante Deus, reconhecer as questões que nos são atribuídas, que nós recebemos, né, a gratidão, e tudo isso nos leva a esse caminho. Então, a prece é um remédio muito bom, né? Por fim ele diz, é um remédio. Mas a forma como se usa o remédio é que não é bom, muitas vezes. A gente não usa a maneira do que usa o remédio não é eficaz, não traz a eficácia toda para a nossa cura, né? Porque nós fazemos ela de forma labial, não sincero, não com intenção de mudanças, né, no sentido. É isso. E é interessante, a prece dá pano para manga. Falar da prece, né? Tem muita coisa aí, né? Mas eu gosto de lembrar o Evangelho, quando fala o que é que você deve pedir para os bons espíritos. É pedir força, coragem, iluminação para enfrentar todos os desafios que a vida traz naturalmente para a nossa evolução. E Jesus lá, quando fala no Sermão do Monte, vai falar da oração, né? Ele já começa dizendo: não seja pela multiplicação de palavras, não seja por aparecer em público, por ir para as esquinas das praças. E aí vem aquele dizer simbólico da prece, né? Tem um símbolo que é usado desde a antiguidade, mais de um símbolo, né? Mas um deles é a casa. O que é a casa? A casa está claro lá, quando fala, por exemplo, de espírito, né? Uma casa que está mal vigiada. Alguém que estava possuído por um espírito, e aquele é atirado, se você relaxar, entram 7 nessa casa. E Jesus disse, quando você for orar, então, entra no teu quarto. O quarto, então, se a casa é a pessoa, o quarto é a parte lá mais íntima da pessoa. Entra no teu quarto e no silêncio do teu quarto você fala com Deus. Você se dirige a Deus, né? Você se conecta com Deus e Ele, que já sabe tudo que você precisa, vai te ouvir. É muita coisa que tem na prece, né? Se a gente quisesse ficar falando mais tempo, qualquer um de nós falaria bastante coisa da prece, do que já ouvimos, que já aprendemos, né? Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Tem utilidade pedir a Deus o perdão das faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Bom, então tem alguma utilidade pedir a Deus perdão? Né? Se houver ali a consciência do mal que eu fiz, o conhecimento, o propósito firme, o arrependimento, a vontade de abandonar os maus procederes e a vontade de retificar esse proceder para a forma benéfica, então vai ter utilidade pedir perdão para Deus, mas está dizendo aí, em outras palavras, não vai ter utilidade se a pessoa não estiver disposta a fazer
a mudança desse proceder. Se corrigir. Ou seja, quem que falou ali ultimamente, acho que não foi o Dilon na palestra da Allan Kardec, falou da necessidade, foi o palestrante lá de Fátima do Sul, falou da necessidade das provas, da expiação e da reparação. Para nossa melhora, para o nosso aperfeiçoamento. Ok. Então, a questão, né, do perdão, né? Perdão para nossas faltas para Deus. A gente, nas questões anteriores, também nos remete a essa forma de relacionamento com Deus, né? Ele, nele, ali fala, né? Essa distinção, né, entre Deus e nós, né? E aqui também, né? Que Ele perdoe as nossas faltas, né? Então dá aquela ideia assim, ainda do pai humano, né? Quando perdoa o filho, né? Muda de ideia, né? Faz, promete, atribui, né? Uma punição ou uma restrição ao filho, depois retira, né? Ou por compaixão, ou por alguma outra questão, né, que não tem muito a ver. E Deus ele é esse relacionamento com Deus que está em toda parte, que está dentro de nós, né, que é onisciente, onipresente, que é tão onipresente que Paulo chegou a dizer que já não é ele mais que fala, né, que é o Cristo que fala nele. Cristo falava que Deus, né, que está nele. Então, essa mistura, assim, né, Deus está em nós, né? Sois deuses, disse Jesus, né? Então, a gente ainda tem essa dificuldade de entender Deus, né? Nós estamos buscando isso, por isso, então, a gente usa dessa forma de falar. Então, ele diz assim, que as preces não escondem a falta, mas aquele que pede perdão as obtém com a mudança de proceder. Então, a mudança de proceder nos leva a esse alívio interior. Porque toda vez que nós nos afastamos da lei de Deus, nós afastamos o quê? Da luz. E quando nós nos afastamos da luz, nós estamos em trevas. E quando nós estamos em trevas, nós estamos em dor e sofrimento. Então, esse alívio é o perdão. Por que ele alivia? Porque eu me direciono a Deus. Através das boas ações, né, também, né, ação, e que são os atos que valem mais do que as palavras. A prece ela tem que ser acompanhada da mudança de proceder, né? Então, quando a gente fala da lei de causa e efeito, nós temos que ter essa ideia, né, de um Deus justo e de um Deus perfeito, né, que não pune pelo prazer de punir e nem pune pela questão assim de bateu, levou, né? Porque às vezes a gente acha que tem um Deus lá com um caderninho falando, ó, tem crédito, tem débito, tem crédito, tem débito, tem crédito, tem débito, né? Igual nós somos aqui na Terra. Mas as coisas a gente não entende assim pelo próprio exemplo do Pai da Terra, que é imperfeito, que está tão distante desse Pai amoroso, que é Deus, e que, no entanto, o pai não sente prazer em ficar punindo o filho se ele já mudou o seu proceder. Ah, não, mas você está devendo aqui, você ainda não pagou toda a conta, mas ele já mudou, ele já tem um proceder diferente, né? Ele já desenvolveu dentro dele hábitos melhores, e ainda assim, né, por isso que João diz ali, né, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, essa visão, né, da lei de causa e efeito, que a gente precisa estar sempre alerta para ela, né? E que Kardec coloca muito bem, né, no céu e inferno, né, da forma, né, que a gente precisa reparar, né,
Mas essa reparação, ela tem essa visão de compaixão, de misericórdia do Pai, né? E se não tiver isso, eu acho que a gente, daí sim, a gente vai para a pena eterna ou para o céu, né? Eterno, que ninguém vai conquistar o céu eterno, se a gente considerar as nossas reencarnações. Um general, um rei, uma pessoa com comando, quantas coisas ruins ela faz. Já pensou se ela tiver que pagar cada uma daquelas coisas? Não vai ter existência suficiente, né? E nós podemos ser um daqueles que estava ali, né? Que já foi responsável por muitas, né? E trazendo mais para nós, né, o exemplo de Paulo, né? Foi um perseguidor dos cristãos, né? E que você viu, através das obras, né, no final da existência dele aqui na Terra, ele estava completamente ligado, né, a Jesus. E Jesus ligado a Deus. Então, logo, Paulo a Deus. É isso. Muito bom. A parte do perdão, ela é muito profunda, é muito abrangente, né? Porque existem, inclusive, as terapias do perdão, né? Isso. E esse pedir perdão das faltas também se refere a isso quando Jesus diz: vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, faz isso enquanto está a caminho. E aí quando ele ensinou o Pai Nosso, ele ali, a forma que a gente interpreta, que a gente traduz o Pai Nosso, eu já vi falar que seria diferente. E seria assim: o nosso cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas ofensas. Não, seria assim: o nosso cada dia nos dai hoje, que possamos perdoar as nossas ofensas para podermos também ser perdoados. Porque daí quando termina o Pai Nosso, a parte que a gente ora, Jesus diz assim: porque se perdoardes aqueles que vos ofendem, vocês serão perdoados. O Pai do céu também vos perdoará. Mas se vocês não perdoarem, Deus também não vos perdoará. Não está dependendo muito de Deus, está dependendo mesmo de nós. De nós. Isso mesmo. E também tem a questão... Já é um mecanismo deixado por Deus. Se a gente perdoar os outros, a gente não vai ser julgado sem perdão. Mas ao contrário, também vale. Ok. Mais algum comentário? Vamos para frente. Vamos mais, né? 662. Pode-se com utilidade orar por outrem, quer dizer, por outras pessoas, né? Isso. O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos. E estes se associam ao bem que deseja fazer. Aí vem o comentário de Allan Kardec. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação, que alcança muito além dos limites de nossa esfera corporal. A prece que façamos por outros, por outrem, é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincero, pode chamar em auxílio daqueles por quem, se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos. Os bons espíritos que lhes virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitem seu corpo, sua alma, ainda que a prece do coração é tudo. A dos lábios nada vale. Quer dizer,
A pergunta é se tem utilidade orar por outra, né? Porque sempre a gente tem aquele negócio de falar assim, a pessoa vai receber segundo o merecimento. Mas acontece de algum jeito, a prece ela faz efeito, e para nós tem grande utilidade, porque depende da forma como nós estamos orando, se a gente está orando com fervor, se a gente está orando com interesse que o outro receba, se você não está colocando na cabeça os defeitos dele, porque os defeitos dele é dele, você não tem nada a ver com isso, né? Então, aí o espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Sempre quando a gente ora, a gente tem uma infinidade de irmãos ali em nossa volta, recebendo os nossos pedidos, nos ajudando, né? E a gente está com aquela loucura de ajudar alguém, né? Aquela coisa, né? Os espíritos vão lá atender, com certeza. Aí o comentário de Kardec é o seguinte: o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da esfera corporal. A prece que nós fazemos por outros é um ato dessa vontade. Se for ardente, sincera, pode chamar em auxílio daqueles por quem oramos. E os bons espíritos virão sugerir bons pensamentos, dar a força de que necessitem, o seu corpo, a sua alma. E ainda aqui, a prece do coração é tudo, do lábio não vale nada, é insignificante. Então, mesmo que a pessoa lá não é receptiva, né? Mas quem garante que ela não vai mudar? Ela recebe aquele inflúvio da prece, aquela energia gostosa, fala, puxa, eu acho que eu tenho que mudar, hein? Eu acho que eu não estou sendo muito bom. De qualquer jeito, a prece, ela auxilia. Porque nós não podemos deixar de fazê-la. Não é isso, Tilon? Sim. Sim. Orar pelo outro, né? Orar em favor do outro. Nós queremos fazer o bem para alguém, nós vamos atrair a cooperação dos bons espíritos para fazer esse bem. Porém, os bons espíritos não vão fazer nada forçado, nada contraditório às afinidades, às escolhas que a pessoa está fazendo. Estamos cheios de exemplo disso nas obras de André Luiz, né? Principalmente. Então, orar pelo outro, a gente é sempre recomendado, né, que faça, né? Nos livros tem a questão da intercessão, né? Até os tratamentos espirituais intercessórios, né, que se diz, né? Uma pessoa vai na casa espírita em favor do outro. E essa prática, ela leva ao outro a ser atendido, sim. Né? Então, o pensamento. Então, tudo tem a ver com a sinceridade, como diz aqui, né? Sempre é o pensamento, a sinceridade, a vontade. Né? Então, que a pessoa faça isso não só pelos lábios, mas faça de coração. Né? Esse vai ter sempre poderá ter resultado. Né? A gente orar pelo outro. A gente vai entender melhor a situação, de repente, vai poder auxiliar melhor a pessoa que está com problemas, nos auxiliar, né, para poder enfrentar melhor aquela situação, também conjuntamente. Então, é uma questão que, com certeza, tem resultado. O nosso tempo está acabando. Mais algum comentário? Vamos partir para o encerramento? Ou fazer mais alguma questão? O que vocês acham? Então, Mas a questão é complicada porque a próxima é bem grande, né? A próxima é grande e é bem interessante também, não é não? Ela
ela vai nos levar a uma outra reflexão, né, sobre nós mesmos. Será que a gente Sim. pode, será que a gente pode fazer isso, né, mudar as nossas provações, as nossas expiações pela prece? Essa é a questão que vai ficar para a semana que vem. Então tá bom, devolvo para você, Orlando. Eu passo para o João. João vai fazer o encerramento e a prece de agradecimento a Deus. Bem, o encerramento é bem rápido, né? É só dizermos que continuamos fazendo, firmes aí no estudo do Livro dos Espíritos. Fizemos mais esta live de hoje e com muita gratidão a tudo o que contribuiu para que isso ocorresse. E tudo é tudo que vem de Deus. Então a gente está reconhecendo aí a bondade, a misericórdia de Deus, o amor de Deus por nós e todos os recursos, toda a sua providência por nós, né? Essa providência significa um de nós para o outro, significa os bons espíritos que estão conosco, significa tudo, né? E hoje, por exemplo, nós mencionamos que nem sabíamos direito da possibilidade e nem tínhamos iniciativa para utilizarmos esse recurso maravilhoso de estarmos reunidos aí virtualmente, pelo recurso da comunicação, a internet, né? Onde abrimos aí a famosa sala virtual. Então, muita gratidão a Deus, às pessoas que desenvolvem tudo isso, a tudo, enfim, e gratidão a tudo também por mais essa live realizada. E a semana que nos separa da próxima live seja abençoada e inspirada também por essas reflexões de hoje. Que assim seja. Gratidão. Muito bem.